Flamengo ainda tem algumas questões, mas quem na rodada de ontem conseguiu se reabilitar de um grande tropeço na Libertadores foi o Internacional do nosso convidado Thiago Galhardo, que já nos aguarda por aqui. Então eu vou colocar no papo com a gente o Thiago Galhardo para conversar sobre a importante vitória do time de Miguel Ángel Ramírez sobre o Deportivo Táchira. Seja bem-vindo, Galhardo, ao programa. Muito obrigado, boa tarde a todos. Um prazer poder estar aqui com vocês. Então, tá bom. Galhardo, a gente está vendo aí um Miguel Ángel, um treinador que, sem dúvidas, foi contratado e foi uma contratação com muito planejamento, né? Desde fim da temporada passada, já se falava que ele era o treinador que substituiria o Abel Braga. Diante disso, a gente espera que o torcedor e a crítica, e os dirigentes, talvez seja o mais importante, eles entendam que ele precisa de tempo para poder colocar a sua forma de jogar. Como que a estreia de vocês foi assimilada internamente? Foi uma estreia ruim? E o jogo de ontem, a gente já viu muita modificação. Como é que isso é trabalhado internamente em termos de o trabalho do Miguel Ángel? Vocês já conseguem entender o que ele quer de vocês em campo? Vocês acham que esse trabalho está apenas no começo ou ele já está avançado internamente? A gente já vai poder ver o Miguel Ángel em campo também, na formação de vocês. Olha, acho que todo trabalho, independentemente do treinador, demanda tempo, né? Quando o treinador chega, ele tem normalmente no início da temporada ele tem uma pré-temporada para poder avaliar os jogadores, conhecê-los e colocar a sua forma de jogo. O que aconteceu com o Abel e posteriormente com o Miguel, acaba que a gente não tem um tempo hábil para treinamentos, jogo atrás de jogo. Nós tivemos, no caso, 5 dias de preparação para poder já enfrentar o nosso primeiro desafio pelo Gauchão. E com o passar do tempo a gente vai entendendo o quê? Com muitos vídeos, com muita conversa e dentro dos próprios jogos, o contexto dele de jogar, né? De que sair com a bola já do lombo para fazer que chegue até o 9 de forma mais limpa possível. E aos poucos nós vamos nos adaptando. De fato, não fizemos uma grande estreia, mas também não ficamos tão abaixo, até devido à questão da altitude, que é muito complicado de se jogar lá, até pela velocidade da bola, além do gás que sempre falta, né? Tivemos alguns jogadores visivelmente sentindo essa situação, mas não é uma desculpa para nós, aconteceu e nós sabíamos que tínhamos que nos recuperar o mais rápido possível. Ontem fizemos um baita de um jogo, todo o time, conseguimos uma excelente vitória, tivemos posse de bola, criamos oportunidades e fomos efetivos. Isso é bom porque o saldo de gols pode contar depois no fim da fase de grupos para uma classificação e mostra que nos últimos 4 jogos nós fizemos 15 gols, se eu não me engano, né? A Aimoré, Esportivo e agora o Tati. Mostra que a gente está sendo uma equipe que tem criado bastante e, de fato, muito efetiva. E o mais legal de tudo, eu acho que todos os jogadores têm feito gols, né? Não é só o Thiago, só o Yuri. Eu acho que está em Edenilson, tem Cuesta, tem o Zé Gabriel. Isso é muito legal para o nosso elenco. Bem, o PC. Passa a primeira pergunta, PC. Boa tarde, Thiago Galhardo. Vocês estão indo para... Vocês, especificamente, mas Internacional... Vocês estão indo para a segunda Libertadores consecutiva. Na Libertadores do ano passado, Internacional jogou melhor do que o Boca, foi eliminado nos pênaltis. O que aquela Libertadores deixou de ensinamento para essa, Thiago? Não, em todas as suas nuances de, poxa, vacilamos aqui, temos que melhorar aqui, isso a gente já está bem, pode melhorar ainda mais. Como é que foi o aprendizado de uma Libertadores para outra? Boa tarde, meu amigo. Todos os nossos jogos nós temos alguns aprendizados e competições também. Não só na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Gauchão, enfim. E aquele jogo foi logo na chegada do Abel, né? Era tudo muito novo ainda, a gente não teve tempo para poder se adequar ao novo modelo de jogo. Tínhamos uma forma de jogar com o Kudê, ele chegou e em pouco tempo tivemos já o jogo contra o América Mineiro, o jogo contra o Boca, e acabamos pecando em casa. Porque lá nós fizemos um jogo muito, muito convicto que nós venceríamos, um jogo muito firme, tivemos a oportunidade
de vencê-los lá, não só a vitória que tivemos, mas também de poder classificar em tempo normal. E acabou indo para os pênaltis, assim como o América Mineiro, que acaba não sendo uma loteria, isso daí eu não acredito em sorte e tudo, mas que acabou nos deixando de fora. Acho que nós aprendemos que o fator dentro de casa tem que ser preponderante para as classificações, nós temos que buscar ser o primeiro do grupo para podermos decidir em casa, e é isso que nós vamos fazer de tudo para que nós consigamos. Bem, passa a bola para o Roque Júnior. Boa tarde, galera. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Sou seu fã. Eu acordava de madrugada em 2002 para poder assistir e acompanhar. Legal. Parabéns aí pelo jogo ontem. Parabéns aí pela sua carreira. Até a semana passada, eu tenho um amigo que você deve lembrar, o Rodolfo, que trabalhou no Red Bull. Até comentou de você a semana passada. E até vou fazer uma pergunta pela nossa conversa que eu tive com ele. Pegando aí a sua carreira, a gente vê que nos últimos anos, Ceará e Inter, você teve uma média de gols muito elevada se a gente comparar o restante da sua carreira. E eu queria saber de você o que você acha que mudou, né, nesses últimos 3 anos aí, que você conseguiu elevar a sua média, aí, fazendo 12 gols no Ceará e 23 gols o ano passado no Inter, e hoje você tem 8 jogos e 5 gols. Né? Então, quer dizer, essa sua média aí vem elevando nesses últimos 3 anos. Então, queria saber aí o que você pode falar dessa mudança toda aí. Pô, prazer falar com você. Olha, eu tenho dito isso para muitas pessoas, né? Todo mundo me pergunta, meu pai chegou até a brincar comigo, talvez você era um centroavante e nós não sabíamos. Teve toda uma mudança, um processo, né? Eu sempre, para todos sabem, eu era volante, eu passei no teste de zagueiro, chego no Botafogo, o Caio Júnior, falecido, que Deus o tenha, me coloca como 10, jogo de ponta no Curitiba, e aí eu vou pro Red Bull jogar de camisa 10 com o Maurício Barbieri. E ali eu criei gosto de ser o camisa 10. Eu sempre gostei de bater as bolas paradas, escanteio, falta. Nunca tive a questão de ir para a área para fazer gol, buscar a questão da cabeçada. E quando eu vou para o Japão, eu pego um treinador que conseguiu me ajudar muito nisso, que foi o Wagner Lopes, que eu era o segundo maior do nosso time titular, né? E ele falou, cara, você não vai bater as bolas, porque eu perco na área, então você é alto, você vai ter que aprender a cabecear. E eu começo a fazer um trabalho de cabeceio muito bom lá com ele, um grande atacante, né? Um artilheiro lá, naturalizado japonês, um grande ídolo lá do pessoal. Ele começou a me ensinar, me dar algumas técnicas, e o Rony, que hoje está no Palmeiras, era meu companheiro de clube, ele começou a bater as bolas paradas. Lá no Japão eu faço 4 gols e 2 deles de cabeça. E aí a gente tinha até uma brincadeira entre nós, né? Aí, ó, vai ganhar dinheiro, menino, vai fazer gol, é muito importante, você tem que aproveitar a sua estatura. E aos poucos a gente vai pegando esse gosto, eu vou pro Vasco, volto a ser minha característica de 10, até que tem um jogo nós e a LDU na Sul-Americana, que o Jorginho me coloca de falso 9, eu me adaptei bem, acabei fazendo gol, inclusive, e aos poucos eu fui me adaptando. Chego no Ceará numa necessidade de contratado como camisa 10, as circunstâncias me fizeram um falso 9, Anderson Moreira, depois com o Adilson Batista, e acabou no que todos sabem, eu me tornando um camisa 9. Eu venho para o Inter contratado como um meia, acaba a circunstância pós-pandemia, a lesão do Guerreiro, uma coisa que nós não queremos nunca, né? Desejar o mal do nosso companheiro, quem quer que seja, e acabo, de fato, me tornando um camisa 9 com um excelente aproveitamento, bons números, onde a equipe me ajuda bastante, todo o staff do Internacional. E agora eu gostei, quero ficar ali, quero brigar por essa posição que eu tanto gostei. Eu acho que é mais ou menos essa explicação. Eu tento acompanhar as pessoas que eu trabalhei e vejo muito isso no Roger, quando eu joguei com ele 1 ano, Red Bull e Ponte Preta. E, obviamente, o Guerreiro, quando você chega aqui e olha, já admirava ele por tudo que ele fez no futebol, principalmente brasileiro, né, que eu acompanhei mais de perto. Então você começa a pegar as qualidades e tentar entender para que você possa conseguir tirar proveito dentro de campo. Galhardo, falando sobre a questão aí de tirar proveito dentro de campo e o que você tenta ver, como é que foi o seu processo mental, o trabalho mental para que você superasse? Eu imagino que
estar envolvido ali numa possibilidade de negociação que acabou sendo mal sucedida da sua ida para o Al Hilal. Como que você recupera a sua vontade de estar ali ou a sua concentração, acho que vontade nunca falta, mas concentração para recuperar o protagonismo na equipe agora com o Miguel Ángel? Então, foi tudo muito rápido, né? E o grande X da questão que foi eu estava voltando de lesão na parte final do Campeonato Brasileiro, faltavam, se não me engano, 4 jogos, e a negociação... A gente teve um probleminha com o sinal do Galhardo, não sei se ele volta a tempo da gente encerrar aqui o papo com ele. Voltou, porque eu quero muito ouvir. Ele estava na linha de raciocínio do voltando de lesão e finalização de Campeonato Brasileiro. Desculpa, deu uma travada aqui. Então, como eu disse, é uma fase final de competição do Campeonato Brasileiro, nós brigando pelo título. Eu estou voltando de lesão e na sexta-feira finalizo o negócio. Eu me despeço dos jogadores, faço o exame médico, assino o contrato, faço tudo o que teria que fazer para eu poder já viajar na outra quarta-feira. Eu pego minhas coisas na sexta, parto para o Rio de Janeiro para poder ir para São João del Rei, encontrar minha família, despedir, porque saberia que não teria como levar ninguém devido à pandemia, devido ao Covid. E quando acordo no domingo, onde estava tudo acertado, as coisas voltaram, não aconteceram. Eu tenho que retornar ao Internacional no domingo à noite. Eu vim no voo, cheguei aqui por volta de meia-noite, para segunda-feira de manhã já estar com meus companheiros novamente e dar prosseguimento. Como eu disse, voltando de lesão, acabo não treinando na sexta, no sábado, no domingo. Segunda eu começo a reencontrá-los, a treinar novamente e acabo ficando fora do jogo do Sport na quarta. E eu confesso para você que foi um baque muito grande, porque por ter assinado os papéis e entender um pouco do futebol, eu só acredito depois que está tudo assinado, as coisas acabaram não andando. Então volto, me dá uma tristeza, mas eu estou tão feliz no clube, eu sou tão feliz no Internacional, eu tenho ótimos números, grande estrutura, um clube gigante, que não tem como eu ficar mal. Era uma coisa boa para mim, para minha família, era uma coisa boa para o clube, mas eu tenho que tentar voltar o mais rápido possível. E no meu primeiro jogo do retorno contra o Vasco, eu consegui entrar, fazer o gol. Todos sabem que fisicamente eu não consegui me recuperar naquele final de temporada. E aí a gente tem os 10 dias para descansar, pôr a cabeça no lugar, depois a perda do Brasileiro, que é uma coisa que pesa para nós até hoje. Às vezes a gente conversa por um gol, e consigo ver a família, meus filhos, dar uma acalmada para retomar o trabalho e pensar na temporada 2021. E quando a gente recomeça, encontra o Ramires aqui com novos conceitos, novas ideias, a gente tenta nos aprimorar e entender o mais rápido possível para que nós consigamos ajudar dentro de campo. E isso vai ajudando novamente a voltar à questão física. Porque a questão técnica, quando você está bem fisicamente, você consegue executá-la com precisão. E a questão tática demanda tempo, porque ele está nos ensinando todo o caminho dele, tudo que ele quer nos passar no dia a dia. Muito bem, fala fácil, Galhardo, né? Dava vontade de ficar com o papo aqui mais bastante tempo. Acho que a internet não vai deixar a gente. Só para citar seus números, são 62 jogos, 41 como titular, 28 gols e 9 assistências. Se a mesa não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou passar. O Arnaldo volta ao papo neste momento, em tempo de fazer uma derradeira para o Thiago Galhardo. Arnaldo? Eu estava acompanhando, ele tem já o repertório para ser treinador, dá até, olha, já tem o próximo passo aí, já tem uma, né, já tem uma leitura de futebol. Mas eu queria falar para o Galhardo fazer para o Galhardo a seguinte pergunta. Como atacante, você citou Abel, citou Ramires, citou até um pouco o Kudê, a passagem. Como atacante, você se sente mais confortável jogando com um outro parceiro, um outro centroavante? Ou como foi, por exemplo, na partida de ontem, ser o último atacante, aquele que joga por último, o principal definidor, digamos assim? Depende do estilo de jogo, da forma, né, que nós vamos jogar. A partir do momento que nós temos uma formação dessa, onde os meias chegam e os pontas te municiam, você não tem uma necessidade de ter um outro centroavante para te ajudar, para pensar num 2. Porque você tem o Edenilson chegando, você tem o Maurício chegando, você tem o Patrick pro lado do Palácio, e estou falando eles porque jogaram ontem, mas
eu acho que é do esquema de jogo ter o melhor entendimento. Quando você tem uma forma de jogar na qual você fica muito isolado, muito sozinho, aí sim você tem dificuldade. Que não é o caso do nosso time, ele sempre pensa em sair com a bola do lomba dominada, fazer com que a gente vá ganhando campo, crescendo sempre em número de jogadores, para que possa chegar o mais mastigado possível para nós a bola e nós podemos definir. Muito bem, Galhardo. A gente ainda vai ver bastante, acho que esse ataque, esse repertório de ataque aí bastante difundido, assim, que pelo menos a gente vê esse começo do trabalho do Miguel Ángel. Então você já está convidado a voltar aqui outras vezes. Te agradeço a participação. Obrigado. Eu que agradeço a participação no programa. Tá bom. Boa tarde para o Galhardo.